Olá pessoal, uma boa tarde para vocês. Eu estou aqui gravando o primeiro vídeo aqui utilizando este ambiente e este quadrinho, porque o computador não está mais conseguindo gravar vídeos, então eu resolvi fazer utilizando apenas um celular aqui para gravar os nossos vídeos. Como nós vimos nas videoaulas passadas, nós estudamos alguns conceitos primitivos de geometria plana, né? Nós vimos o que eram as dimensões, eu mostrei para vocês o que era uma largura, o que era um comprimento, o que era também uma altura de uma figura geométrica plana, que está desenhado sobre o plano. Eu mostrei para vocês o que seria a profundidade, que dá a noção de 3 dimensões, né? Mostrei para vocês as dimensões. Por que eu mostrei para vocês as dimensões? Porque eu queria passar para vocês, né, com os dois conceitos primitivos de geometria plana, que é muito importante que nós saibamos, porque todo o resto é construído a partir desses dois conceitos primitivos. Nós vamos estudar o que é ponto, o que é reta e o que é plano. E para mostrar para vocês o que era isso, como não tinha nenhuma definição por ser um conceito primitivo, né, nós aceitamos ponto como sendo ponto, reta como sendo reta e plano como sendo algo que não tem fim. Então, reta e plano não tem fim. Então, como é que eu ensinaria para vocês isso? Eu parti da característica que eles não possuem. E para isso, então, eu mostrei para vocês as dimensões. Porque o ponto não tem nenhuma dimensão. Não tem como medir o ponto. Dizer que o ponto não tem dimensão é a mesma coisa de falar para vocês. Se vocês pegarem uma régua, vocês não conseguem medir o ponto, porque o ponto não tem dimensão. O ponto não vai ter comprimento, o ponto não vai ter largura e o ponto não vai ter uma profundidade. Então significa que o ponto não tem dimensão. Por isso vocês não conseguem medir o ponto. Então isso foi e logo depois então eu peguei um significado lá do dicionário e está no dicionário que o ponto é apenas uma manchinha escritas sobre um plano, tá? Um pontinho é isso, então. E a reta? A reta, então, seriam infinitos pontos, né, que estão sobre ali uma determinada direção, né? Sendo que também a reta é infinita. Então, quando eu falei de reta para vocês, eu disse para vocês que a reta seria infinita, e por isso nós utilizamos, então, essas duas setinhas, sentido oposto a essa, significa que ela não tem fim para esse lado e não tem fim para esse lado. Como ela não tem fim, se eu fosse continuar desenhando, eu continuaria desenhando aqui, e não teria espaço aqui. E aqui é a mesma coisa, eu continuaria desenhando aqui e não teria como desenhar ela toda. Por isso que vocês fazem o seguinte, colocam essas duas setinhas aqui, indicando então o sentido. Então, isso foram temas das videoaulas passadas. Então, peço que vocês vejam as videoaulas passadas. Porque nessa videoaula aqui, nós vamos ver um tipo de reta. Um determinado tipo de reta. Essa aula de hoje é sobre retas paralelas. Então, na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês o que são retas paralelas e vocês nunca mais vão esquecer do que é reta paralela, porque eu vou passar esse conceito para vocês. Imagine o seguinte, nós vimos que as retas elas recebem nomes, né? Então você pode dar um nome para uma reta. E esses nomes são letras do nosso alfabeto. Então você tem A, B, C, D, E, F, até a letra Z para você escolher que nome você vai dar para sua reta. Lembrando que essa letra tem que estar na forma minúscula. Então se você fizer uma reta, desenhe uma reta, não se esqueça de colocar a direção em ambos os lados, tá? Não se esqueça disso aqui, porque se é uma reta ela não tem fim, então não pode esquecer dessas duas setinhas aqui, indicando que ela é infinita para esse lado e é infinita para esse lado. Eu vou chamar essa reta de S, que eu gosto de utilizar a letra S. Você pode utilizar a letra T, a letra A, a B, a C, então você escolhe. Eu escolhi a letra S, lembrando que o S está minúsculo. Não pode ser aquele S maiúsculo, né? E nem esse S maiúsculo aqui. Você tem que fazer um S minúsculo. Eu vou desenhar uma outra reta aqui embaixo, dessa reta, desenhar uma outra reta aqui, tá? Desenho aqui uma outra reta. Eu vou dizer para vocês o seguinte, essa aqui eu vou chamar de reta T. Reta T. Então eu tenho aqui a reta S e a reta T. O que eu vou dizer para vocês? Eu vou falar o seguinte, se eu pegar aqui e dividir essa medida aqui entre as duas retas, a medida dessa reta até essa reta, e pegar uma outra medida aqui assim, e uma outra medida aqui, uma outra medida, eu digo que essa aqui é a distância da reta S para a reta T. Então essa aqui é a distância entre as duas. Só que por elas serem retas paralelas, significa que essa distância aqui é a mesma daqui, é a mesma daqui e é a mesma daqui. Ou seja, a distância entre essas duas retas sempre vai ser a mesma. Então se você pegar duas retinhas assim e desenhar de forma que a distância seja a mesma sempre, elas são retas paralelas.
Tá, mas como assim? Como é que eu vou ficar medindo para me saber a distância então dessa reta infinitamente, porque elas são infinitas? Não precisa, porque se eu falar que em qualquer ponto aqui que eu pegar, né, pegar um ponto aqui, né, sentido perpendicular aqui, e também seja perpendicular aqui, né, não seja uma reta, não pode ser reta inclinada, porque aí vai ser a diferença de distância. Tem que manter aqui que são retas que são perpendiculares, formam aqui ângulos retos, que eu vou ensinar para vocês em videoaulas futuras. Mas vocês têm uma coisa que deriva disso. O fato de elas terem a mesma distância sempre significa o quê? Essas duas setas nunca vão se tocar. Elas não se encontram em ponto algum. Nunca essas duas setas vão se encontrar. O que significa? Quando eu desenho uma reta aqui embaixo e faço uma outra reta aqui assim, né, elas se encontram em um ponto. Elas se encontram nesse pontinho aqui, né? Desenho duas setas se encontraram. Eu posso desenhar uma outra reta aqui assim e uma outra aqui assim. E aí elas se encontram nesse ponto aqui. E essas duas não, porque elas são retas paralelas. Então não se esqueçam disso. Retas paralelas nunca vão se encontrar em ponto algum. Então esse é o significado de reta paralela, pessoal. Nas videoaulas futuras nós vamos estudar retas concorrentes e ver então a reta que é concorrente perpendicular, tá? Que seriam então essas retas que se encontram em um ponto. Mas na videoaula de hoje é importante que vocês não esqueçam que retas paralelas são retas que não se encontram em ponto algum. São retas que sempre vão estar a uma mesma distância uma da outra, infinitamente. Não se esqueça disso, tá? Então, pessoal, essa videoaula de hoje foi sobre retas paralelas e foi a primeira videoaula que não, diferentemente das videoaulas passadas, foi feita no computador, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!